A geopolítica do século XXI atravessa uma ruptura estrutural profunda. Se no século XX o petróleo foi o eixo em torno do qual gravitaram guerras, alianças e intervenções, no presente esse papel passou a ser ocupado pelos minerais críticos e pelas terras raras. Embora o imaginário coletivo associe a era digital a algo etéreo, nuvens, códigos e algoritmos, a realidade é brutalmente material. Toda a infraestrutura que sustenta a inteligência artificial, a transição energética e a economia digital depende de recursos físicos extraídos da crosta terrestre. Em 2026, a disputa por esses minerais tornou-se o principal motor das tensões internacionais porque eles concentram, simultaneamente, poder econômico, autonomia energética e superioridade militar. A transição energética é o primeiro grande vetor desse conflito. A pressão social por sustentabilidade impulsiona veículos elétricos, energia solar, eólica e redes inteligentes. No entanto, essa chamada economia verde é uma das mais intensivas em mineração da história humana. Um carro elétrico pode demandar até 6 vezes mais minerais do que um veículo a combustão. Lítio, cobalto, níquel e grafite deixaram de ser insumos industriais comuns para se tornarem pilares estratégicos da sobrevivência econômica dos estados. Sem eles, não há baterias. Sem baterias, a descarbonização colapsa. O controle dessas reservas passou a definir quem terá soberania energética e quem estará condenado à dependência estrutural, reproduzindo novas formas de assimetria global que substituem a antiga dependência do petróleo por uma dependência mineral ainda mais concentrada e complexa. Esse cenário se agrava pela extrema concentração geográfica e técnica da cadeia produtiva. Diferentemente do petróleo, relativamente disperso pelo globo, as terras raras, essenciais para ímãs de alta potência, semicondutores e sistemas avançados, têm sua extração, sobretudo, seu refino dominados quase integralmente pela China. Enquanto o Ocidente priorizou serviços, finanças e software, Pequim construiu, ao longo de décadas, o controle da infraestrutura física e industrial, assumindo os custos ambientais e sociais que outros países preferiram evitar. Essa assimetria transformou os minerais em instrumentos de coerção geopolítica. Um simples embargo pode paralisar cadeias industriais, civis e militares inteiras em questão de semanas. O conflito contemporâneo, assim, assume uma forma híbrida, menos visível, porém igualmente eficaz, baseada em gargalos produtivos, controle logístico e dependência tecnológica estrutural. No campo militar, os minerais raros são a espinha dorsal da supremacia bélica moderna. Drones autônomos, caças furtivos, mísseis guiados, sistemas de radar, comunicações criptografadas e vigilância espacial dependem desses elementos para miniaturização, precisão, eficiência energética e capacidade de processamento. A chamada corrida mineral é, na essência, uma corrida armamentista silenciosa, travada antes mesmo de qualquer confronto direto. Quem controla esses insumos define quem terá forças armadas mais inteligentes, rápidas e letais, deslocando o equilíbrio estratégico global sem a necessidade imediata de guerras convencionais, mas criando um ambiente permanente de tensão e dissuasão. O impacto mais brutal dessa disputa recai sobre o sul global. Na República Democrática do Congo, responsável por mais de 70% do cobalto mundial, a demanda internacional sustenta redes de corrupção, milícias armadas, exploração sistemática do trabalho infantil e colapso institucional. O conflito mineral não se limita às grandes potências.
Ele se manifesta no cotidiano de populações submetidas à violência permanente, onde o subsolo rico não se converte em desenvolvimento, mas em instabilidade crônica. Dinâmica semelhante ocorre no Triângulo do Lítio, Bolívia, Chile e Argentina, onde tentativas de nacionalização e controle soberano enfrentam a pressão constante de potências e corporações interessadas em garantir acesso exclusivo aos recursos, gerando instabilidade política, fragilidade institucional e ciclos recorrentes de crise que dificultam projetos de longo prazo. A inteligência artificial intensifica ainda mais essa lógica. Data centers, supercomputadores e chips de alto desempenho consomem volumes massivos de energia e metais raros. Forma-se um ciclo fechado. A inteligência artificial é usada para otimizar a prospecção, a extração e o refino mineral, mas depende completamente dessa mesma mineração para existir. Estados que não garantirem acesso estável a esses insumos ficarão automaticamente excluídos tanto da revolução energética quanto da revolução da inteligência artificial, perdendo relevância econômica, tecnológica e estratégica. A competição por minerais, portanto, não define apenas quem produz energia ou tecnologia, mas quem define os rumos do próprio futuro digital. Há ainda o fator ambiental, frequentemente tratado como externalidade. O refino de terras raras é altamente tóxico, envolvendo ácidos agressivos, grandes volumes de rejeitos, em alguns casos, resíduos radioativos. Por décadas, o Ocidente terceirizou essa degradação ambiental para a China, mantendo discursos ambientais elevados enquanto deslocava o impacto real para fora de suas fronteiras. Agora, ao tentar reabrir minas em seus próprios territórios, enfrenta resistência social, conflitos locais e entraves regulatórios. Surge um impasse estrutural entre segurança nacional, interesses industriais e legitimidade democrática, elevando custos, atrasando projetos e aprofundando a escassez global desses materiais estratégicos. Paralelamente, o consumo acelerado de tecnologia, impulsionado por ciclos de obsolescência cada vez mais curtos, amplia essa pressão. Smartphones, veículos, servidores e dispositivos conectados são substituídos em ritmo incompatível com a capacidade de reciclagem. Com menos de 1% da demanda mundial de minerais raros sendo reciclada, a única resposta do sistema tem sido expandir a fronteira mineradora para áreas ambientalmente sensíveis e territórios indígenas, criando novos focos de tensão social que podem evoluir para crises políticas prolongadas e conflitos internos de grande escala. Em síntese, os minerais raros tornaram-se o ponto de convergência absoluto entre economia, ecologia e poder militar. Eles representam o limite físico de um sistema que exige crescimento infinito em um planeta finito. A guerra pelos minerais já está em curso, não apenas por meio de armas, mas via sanções, embargos, disputas diplomáticas, pressões econômicas e instabilidade estrutural. Compreender essa dinâmica é essencial para que o progresso tecnológico não continue sendo financiado pela degradação ambiental, pela violência social e por um ciclo permanente de conflitos globais que ameaça corroer as bases da ordem internacional contemporânea.